eu sou a Bruna Snow e bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo do Vedaçário. O vídeo é de resenha de um audiolivro que eu ouvi recentemente, terminei ontem. Terminei em novembro, que foi quase ontem. Bom, o livro é O Segredo da Livraria de Paris. Eu vou deixar a capa do livro aqui do lado enquanto a gente conversa. Essa resenha não vai ter spoilers, tá bom? Porque eu estou tentando ser uma pessoa diferente nas resenhas e eu não vou falar spoilers. E é isso. Bom, nesse livro aqui nós vamos ter nossa mocinha e ela... A história, né, de contextualizar vocês, a história vai se passar... vai ser contada um pouco depois do fim da invasão nazista. E nós vamos ter relatos de durante a invasão nazista na França. Então a nossa personagem, ela é francesa e durante a invasão nazista, ela e uma tia, elas fogem pra Inglaterra. Mas ela não sabe o motivo. A única coisa que ela sabe é que a mãe dela morreu porque a mãe dela não saiu da França. Quando, ela cresce, ela cresce ali em volta da sua família, na Inglaterra, tem seus amigos, mas ela ainda tem aquela coisa de ela quer conhecer o avô, e ela quer, conhecer onde a mãe dela cresceu, onde ela nasceu, porque ela não tem memórias. E ela quer desvendar o mistério de como a mãe dela morreu, Porque não foi no nascimento dela, obviamente. Então ela viaja pra França com nome diferente, sobrenome diferente, uma perspectiva totalmente diferente. E ela vai trabalhar na livraria do vô dela, sem o vô dela saber que é ela, no caso. E ela chega lá e ela vê que o vô dela tá muito recluso, que a invasão napoleônica, a invasão nazista mexeu muito com a vida dele. Obviamente ele perdeu a filha dele, mas a gente não sabe os motivos. No decorrer da história, a gente tem um pouco do passado e do presente. Então a gente tem partes da história quando a mãe da nossa protagonista ainda estava viva e ela não tinha nascido ainda. Então a gente vê os relatos dela de quando os soldados nazistas invadiram a França, que eles usaram uma parte da livraria como um posto para correspondências entre os soldados, e que todos os judeus tinham que usar uma estrela, bordada na roupa deles para serem diferenciados. A melhor amiga dela era judeia. No caso, porque no presente ela tá viva ainda. E a gente descobre que a melhor amiga dela, é uma das pessoas envolvidas no mutirão, na revolução que teve, contra os soldados nazistas. E ela acaba ajudando também, Ela não é judeia, mas ela acaba ajudando a amiga e as pessoas, enviando mensagens, usando a livraria, como um ponto de troca de mensagens, assim como os nazistas faziam. Então, assim, tá bem debaixo do nariz deles. Amei. Nós temos, no decorrer da história, nós temos a nossa protagonista tentando investigar, fazendo perguntas tanto pro vô quanto pra melhor amiga da mãe dela, sem eles saberem, sem eles desconfiarem. Até que em um dia, eles contavam um pouquinho da história aqui, um pouquinho da história ali, mas nunca chegavam aos finalmente porquês. E um dia ela tá sozinha na livraria, o vô dela saiu, e na mesa dele tem uma gaveta em que ele sempre deixa trancada, e ela não sabia o motivo. E ela aproveita que ele saiu da livraria por um tempo pra xeretar na mesa dele e ver se ela acha alguma coisa sobre a mãe dela. Quando ela destranca a gaveta, que ela acha a chave, ela acha fotos da mãe dela e cartas e coisas do tipo, tudo relacionado à mãe dela. Mas, obviamente, ela vai ser pega pela melhor amiga da mãe, que vai ficar tipo, por que você está mexendo nas coisas? O que está acontecendo? E ela fica meio que sem saída, e a amiga da mãe dela pergunta, você é a filha dela, não é? Você realmente está viva e voltou? E aí ela descobre que, na verdade, o que ela achava ser verdade de que o vô dela não a queria era mentira. A verdade é que ela não podia ficar lá na França sendo quem ela é. E aí vem, depois, isso é na metade do livro, a gente já tem várias teorias, eu tive 15 teorias, e todas as teorias que eu tive até, foram se acertando, menos da morte da mãe dela.
Eu tinha uma outra teoria, mas eu não vou falar como a mãe dela morre, tá? Isso eu não vou falar. Mas, sei lá, tá difícil. Mas o motivo de ela ter fugido com a tia, né, do vô dela ter pedido pra tia dela levá-la da França, era porque com a invasão nazista, né, meio que chegando ao fim, talvez, né, assim, vamos, vai ficar, não vai, o que, que vai acontecer? E ela fica se perguntando, mas por que eu? Qual que é a diferença minha? E aí ela descobre, a mãe dela é francesa e o pai dela era um soldado nazista. Por isso que o vô dela pediu para ser levada para fora da França, porque eles não sabiam o que poderia acontecer com as crianças que eram, né, meio com pai nazista e mãe francesa. Eles não sabiam o que os franceses iriam fazer com essas crianças, ou a população em si, né, ou até mesmo os próprios nazistas, o que as pessoas iriam fazer com essas crianças que não têm culpa de nada, mas que acabavam sofrendo com a situação. Então ela vai pra Itália, ela vai pra Inglaterra por causa disso. A gente vê no decorrer, né, nas poucas vezes em que ele fala sobre a filha dele, a gente consegue sentir a dor que ele sente e a tristeza e a raiva, talvez, também, que ele tem dos nazistas e da situação, obviamente. Muitas coisas acontecem, né? Nós temos aqui uma cena de quase estupro que acaba levando o pai dela pra cadeia, porque ele meio que acabou machucando seriamente, não muito seriamente, mas tipo, machucou o soldado nazista que tentou estuprar a filha dele. Ele foi preso por causa disso. Que mundo. Eu fiquei com raiva nessa hora. Mas eu entendi que isso acontecia muito, porque mesmo que o cara tentou estuprar a tua filha, você não pode atingir ele porque ele é um soldado nazista e ele pode te matar. Então ele fica vários meses preso e ele pede para um médico nazista. Ele pede para um médico nazista ficar ali na livraria, na casa dele, pra cuidar da filha dele, né, pra proteger ela, porque o tal soldado nazista, ele só tinha, assim, esperado tanto tempo para ir atrás dela, porque ele achava que ela já estava comprometida com o médico, e o médico é um posto acima desse soldado, entendeu? Então ele meio que tipo, não, ele é tipo a mulher do meu chefe, não vou mexer com ela, entendeu? É mais ou menos isso, e a gente vai vendo a história seguindo desse ponto. Nós vamos ter a mãe da nossa protagonista. A gente vai ver a história dela, a gente vai ver a luta dela de ela primeiro ter cedido parte da livraria da família dela, ter quase sido estuprada, agora tem que viver na mesma casa que um soldado nazista que tá ali pra tentar proteger ela. Obviamente nós vamos ter, né, umas partes de romance aqui e ali. A nossa protagonista, né, que é a filha, a neta aqui, que tá tentando desvendar todo esse mistério. Ela tem um melhor amigo, que ela considera mais que melhor amigo, mas ele considera ela irmã. Você já sabe o que vai rolar, né? Ele foi pra Paris atrás dela também, né, pra ajudar ela na investigação. E ele é um jornalista investigativo. Então, ele sabia quem era o pai dela, mas ele nunca falou pra ela. Porque ele achou que era óbvio. Homens. Então, nós vamos ter os dois lados da história. Nós vamos ter a investigação da filha, né, descobrindo a história de vida da mãe dela até a morte e a história da mãe, né, desde a invasão nazista até a morte dela também. A gente consegue ver esses dois lados. Um lado onde a sua vida foi virada de cabeça para baixo por uma invasão causada por uma guerra. E do outro lado, a sua vida sendo virada de cabeça para baixo pelas descobertas e pelos resultados do que aquela invasão fez. No caso, a criança. No caso, ela nasceu. Quando a amiga da mãe dela descobre que ela está viva, ela está ali, ela pede pra ela não contar ao avô, porque ela não sabe como o avô dela vai reagir à situação. As duas são muito parecidas e no começo do livro, né, quando ela chega na livraria, ele tem essa cena que ele fala que ela lembra muito a filha que morreu, né? E ela fica tipo, que meu disfarce não seja quebrado agora, por favor.
Por favor, obrigada. Mas não é. Eu gostei desse livro. Eu achava que ia ser um pouco diferente. Eu não achava que ia tratar tanto a parte da guerra. Eu achei que ia ser mais ela indo pra Paris, né, voltando pra família e tem, né, conquistando um amor. Mas aqui a gente vê que a autora trabalhou muito bem a parte da invasão nazista e colocou alguns temas um pouco fortes e polêmicos aqui e ali, né? Como o estupro, como a questão do pai dela ter sido preso por ter tentado salvar ela, né? De como as coisas eram rígidas e super radicais. O fato dos judeus terem que se marcar diferentemente para que os nazistas soubessem quem são eles. E a gente sabe que os nazistas fizeram com os judeus depois, durante e antes. Então ela pegou esses pontos, que são pontos mais pesados, colocou na história. Então a história tem um ar um pouco mais pesado do que um romance contemporâneo histórico, né? Porque nós temos os fatos históricos. Então ele fica com uma aura um pouco mais pesada, talvez um pouco mais nublada, vamos assim dizer, nublada. Não fica pesada, mas é uma história nublada. Você sente nas partes que é a história da mãe dela, o próprio narrador, né, muda um pouco o tom da voz, o tom, como que fala as palavras, então a gente sente isso ouvindo. Eu amei o audiolivro, gostei muito da narração. É uma pessoa só que narra, e tem partes muito engraçadas. Eu gostei disso porque dá um quebra na nebulosidade que tem esse livro, que às vezes, quando é o vô falando, ela engrossa a voz e coloca um sotaque francês. Então fica divertido, né? O que é bom, né? Pra dar essa quebra em todo o livro, que é mais pesadinho. Eu gostei bastante do livro. Não foi o melhor livro que eu já li, mas foi um livro que, né, trouxe um pouco de tudo que eu queria, então está ótimo. Eu dei 3,5 estrelas pro livro. E recomendo que você leia caso você goste, né, de romance histórico, porque nós temos, né, como eu já disse, a parte histórica da invasão nazista, né, e o que aconteceu com as pessoas naquela época, porque todos estavam inteiramente à mercê dos nazistas. Você não podia falar um A contra os nazistas que você era fuzilado, ou preso, ou sabe, sei lá o que mais que eles faziam com as pessoas naquela época, mas tudo bem. Não tá tudo bem, mas... entendeu? Bom, se você quer saber como a mãe dela morreu, quem é o pai dela, mesmo achando que você já sabe quem é o pai dela pelo que eu acabei de dizer, eu vou deixar o link aqui embaixo do lugar onde eu ouvi o audiolivro, tá? Ele está completo ali, então assim, é muito bom, é perfeito. Eu aconselho você a ir ouvir o audiolivro. Ou se você tiver o livro, leia o livro, né? Vão ser experiências diferentes, obviamente. Lendo, você vai criar o cenário na sua cabeça, e você vai criar as vozes na sua cabeça. Ouvindo, você já cria aquela atmosfera, mas você tem que usar a imaginação também para criar o cenário, para ver a biblioteca. Mas ambos são ótimas pedidas, caso você prefere ouvir, se você não tem tempo, igual eu. Ouve audiolivro. Se você tem tempo, se você consegue pegar o livro e ler, leia o livro. Eu sou o tipo de pessoa que apoia ler os livros. É difícil ouvir um audiolivro, você sabe disso. Mas é isso. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo se você já leu ou ouviu esse livro. Comenta o que você achou aqui, por favor, sem spoilers. Não diga quem é o pai dela e como a mãe. Não diga quem é o pai dela e como a mãe dela morreu, por favor, obrigada. Nós estamos no meio do aniversário, ou seja, vídeos todos os dias até o dia do meu aniversário, que é dia 13 de dezembro. Aceito presentes, meu xixi tá aqui embaixo, obrigada. Então, por favor, se você não tem condição de dar presente, o maior que você pode dar é se inscrever neste canal e compartilhar esse canal com seus amigos e família, pessoas que você odeia, pra elas se inscreverem aqui no meu canal, entendeu? Vai me ajudar. Muito obrigada. Ano que vem, assim, tá cheio de coisa. Se você não me acompanha nos vlogs, você não sabe, mas se você me acompanha no vlog, você sabe, o ano que vem já está lotado de coisas novas e divertidas pra fazer. Temos várias LCs. Vem aí, entendeu? Vem aí, eu surtando
com Aliceas e minhas amigas. E fazendo minhas amigas lerem livros que eu amo. Mas é isso. Obrigada por ter assistido. Um beijo. E até o próximo. Tchau.